Boa noite a todas e todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a uma live da Uninove, curso de Arquitetura, Urbanismo e o curso de Design, para mais uma reflexão na noite de hoje, dando continuidade ao evento iniciado ontem, com o tema Moradia, Trabalho e Mobilidade Urbana. Esse é o segundo debate do evento Espaços e Modos de Moradia e Trabalho pós-Covid-19. E para o debate da noite de hoje, nós temos dois participantes, dois convidados, na verdade, um professor da nossa instituição, diretor do curso de Arquitetura e Urbanismo e do curso de Design, o Daniel Todman Montandon, que está conosco aqui. Ele é arquiteto urbanista, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela FAUSP, doutorando pela mesma instituição, tem mais de 15 anos de experiência na gestão pública, tendo sido diretor de Planejamento Urbano do Ministério das Cidades, tendo atuado no apoio à implementação do Plano Diretor, Lei 10.257 de 2001, e também diretor do Departamento de Uso do Solo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad. Atualmente, o professor Daniel Montandon nos honra muito, sendo gestor da nossa instituição, alguém responsável por um processo de fortalecimento, de aperfeiçoamento do curso de Arquitetura e Urbanismo, do curso de Design, que está em ótimas mãos. E temos também hoje o nosso convidado externo, que é o Luiz Cortez, arquiteto urbanista, especialista em planejamento de transportes e em gestão ambiental, com uma experiência de mais de 30 anos no planejamento e projeto de sistemas de transporte urbano, sendo atualmente gerente de planejamento e meio ambiente do metrô de São Paulo. O professor Luiz Cortez foi o fundador da Iniciativa Latino-Americana para o Transporte Sustentável, ILATS, foi conselheiro do CONSEMA e é conselheiro do CAL, aqui de São Paulo, onde coordena a Comissão de Mobilidade Urbana. Então hoje nós teremos um debate muito qualificado sobre um assunto urgente da nossa agenda urbana, que é o tema da mobilidade urbana, e imediatamente eu passo a palavra para o professor Daniel Todman Montandon, para que faça uso dela por até 20 minutos, vai trazer uma apresentação. E antes de dar início, eu só lembro que as perguntas podem ser dirigidas ao e-mail que vocês estão vendo na tela, e assim que nós as recebemos, ao final da fala do professor Luiz Cortez, nós vamos trazê-las aqui para o debate e vamos enriquecer este debate. Quero dizer que as nossas lives têm tido uma audiência de mais de 2.000 pessoas, e isso mostra que a tecnologia que durante muito tempo afastou as pessoas, hoje serve para nos aproximar, para difundir o conhecimento e para promover debates de alto nível. Então, com a palavra, professor Daniel Montandon. Obrigado, Levi. Boa noite a todos e todas. Gostaria primeiro de saudar os nossos alunos e as nossas alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uninove, saudar os nossos participantes externos, quem está nos assistindo, saudar os professores e as professoras do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo, coordenadores, coordenadoras, enfim, toda a nossa comunidade acadêmica, agradecer a participação de vocês desse debate. Também gostaria aqui de cumprimentar o professor Wilson Levi. O Levi, ele é o diretor do programa de pós-graduação em mestrado em cidades inteligentes e sustentáveis. Ele que coordena, na verdade, toda a pesquisa e a extensão no campo da pós-graduação. Então, essa parceria com a graduação é fundamental. Nós estarmos aqui é justamente um laço entre essas duas etapas aí da formação, e é muito importante para os alunos aí de arquitetura, para as pessoas também de fora, terem conhecimento de que todo o nosso processo formativo ele é permanente,
né? E a sequência da graduação, justamente a gente dá continuidade na pós-graduação. Então é muito importante. Eu queria agradecer muito o Levi por ele estar aqui coordenando e fazendo a mediação desse debate, né? E dizer que é um maior prazer estar fazendo esse debate com o Levi. Também gostaria muito de agradecer o Luiz Cortez. Ele é um profissional de larga experiência aí na área de transporte, como vocês puderam ver no currículo dele. E também queria agradecer a disponibilidade do Cortez, enfim, para participar dessa live, para poder compartilhar uma visão de fato do poder público e do especialista em transporte sobre os temas que a gente vai discutir aqui, a relação que vai existir entre transporte e o tema da moradia e trabalho e da pandemia. O que eu preparei aqui para essa minha primeira fala é, na verdade, buscar fazer uma introdução aqui ao nosso debate. Eu vou trazer aqui alguns conceitos, enfim, mas a ideia principal é a gente buscar um entendimento das questões que foram trazidas pela pandemia para o tema da mobilidade urbana, mas é importante a gente entender talvez alguns conceitos mais básicos para a gente olhar como que se coloca os temas da mobilidade urbana, para a gente ver então como que a pandemia pôde impactar, afetar tudo isso. Eu queria fazer apenas 2 esclarecimentos aí de cunho logístico. O primeiro deles é dizer que Levi e eu estamos aqui num distanciamento bastante grande do ponto físico, por isso que estamos sem as máscaras. Aqui na Uninove a gente fica com as máscaras o tempo todo. Nós temos um protocolo de conduta sanitária para que todos fiquem resguardados e seguros e sadios. Então, só fazer esse esclarecimento para vocês, porque sem máscara fica muito mais claro para todos nos ouvirem. Eu também queria dizer que as perguntas estão sendo direcionadas às coordenadoras do curso, que elas farão essas perguntas chegarem aqui para a gente, tá ok? Então, dando início aqui à apresentação, eu queria abordar 3 pontos principais, tá? Primeiro, falar um pouco do quadro problemático da mobilidade urbana, a gente entender as questões principais que estão relacionadas ao tema mobilidade urbana, que mobilidade urbana não é só transporte, né? O segundo ponto é falar um pouco de estratégias para viabilizar o que a gente chama de mobilidade urbana sustentável, que é o que está na nossa política urbana nacional de mobilidade urbana, que está em todas as melhores cartilhas sobre o desenvolvimento urbano sustentável. E, por fim, trazer questões trazidas pela pandemia, tá? Então, quadro problemático da mobilidade urbana, eu gosto de tratar sempre de 3 grandes questões aí relacionadas a esse quadro problemático. O primeiro é nós entendermos os problemas de prevalência do transporte individual sobre o transporte público e o transporte ativo. Transporte ativo é o transporte que não faz uso do automóvel e nem de outra máquina, né? É o transporte feito por bicicleta, é o transporte feito a pé, enfim. A gente tem uma decisão que foi feita na nossa história, na nossa evolução do pensamento urbanístico e das práticas de políticas públicas das nossas cidades brasileiras, principalmente São Paulo, que organizou a cidade de forma muito estruturada para o uso do automóvel, né? Então, quais são as consequências disso, né? Quando a gente olha quantas pessoas um ônibus transporta, um automóvel e uma bicicleta, por exemplo, nós vemos que o ônibus transporta muito mais, né, do que o automóvel. Ao mesmo tempo, o ônibus ele emite muito menos poluentes per capita do que o automóvel, e ele também tem uma velocidade de deslocamento, né, um tempo de deslocamento muito menor em média do que um automóvel, né? Então, a gente começa a ver o quão desvantajoso é o automóvel individual para a mobilidade urbana. Ao mesmo tempo, quando a gente olha a evolução da frota de veículos, nós vemos que uma certa desarticulação das políticas públicas no nosso país, ao longo de anos, que fomentou a produção de veículos, né? Mas numa proporção bastante grande, as cidades elas não se prepararam para isso, né? Lembrando aqui que o problema não é as pessoas terem o automóvel, o problema é as pessoas utilizarem os automóveis para fazerem todos os seus deslocamentos diários, né? Então o problema
as pessoas utilizarem, uma mesma família, por exemplo, utilizar 1, 2, 3 ou até 4 automóveis, e as 4 pessoas estarem se deslocando de casa no trabalho todo dia, isso é uma coisa que não é positiva do ponto de vista da política pública. As pessoas podem ter automóvel, podem usar no final de semana, para fazer uma compra, para ir num médico, para levar o pai ou a mãe em algum tratamento, mas não para você usar todo dia para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, né? Então essa é uma questão importante e que é um modelo meio, vamos dizer assim, errático, né? Não conforme com os preceitos de sustentabilidade. Quando se realiza um estudo de emissão de poluentes nas cidades, também verificamos que o maior vilão gerador da poluição é o automóvel individual. Quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe que o transporte ele gera mais poluição do que qualquer outra atividade, né? E quando a gente avalia dentro do transporte os vários modos, né? Caminhão, ônibus, moto e automóvel particular, a gente percebe aqui, por exemplo, em vermelho, o peso, a participação do automóvel individual na emissão dos poluentes, né? Então, outro aspecto importante, que é uma consequência, né, dessa cidade desenhada primordialmente com prevalência do automóvel, é o quanto que o automóvel ocupa de espaço físico nas cidades, tanto no espaço público quanto no espaço privado. Então a gente vê, por exemplo, nessa imagem nós temos um shopping, né, o Shopping Center Norte. Observem em vermelho a quantidade de área utilizada para estacionamento, né? Isso acontece dentro de um lote, mas quando a gente olha para o espaço público, nós vamos ver que majoritariamente a maior parte do espaço público está sendo utilizada para o automóvel. Então, a primeira questão que está colocada é: nossas cidades desenhadas para o automóvel, né, elas geraram uma série de problemas, né? Poluição, maior trânsito, saturação do sistema viário, né, maior número de acidentes também. A gente tem uma série de questões que estão colocadas, são questões negativas, externalidades negativas geradas por esse modelo, né? O segundo ponto, que é muito importante a gente olhar, é o espalhamento da ocupação urbana no território, né, que faz com que haja um distanciamento da maior parte das pessoas, né, da sua moradia em relação ao trabalho. Essa é uma questão fundamental, porque acaba gerando uma sobrecarga no sistema de transporte e um maior dispêndio de tempo nos deslocamentos diários. Vamos olhar um pouquinho melhor essa questão. Nós aqui temos o mapa do município de São Paulo, né? Ele, do lado esquerdo, essas manchas amarelas, elas representam a concentração de moradores, né? A densidade demográfica, né, populacional de moradia. A gente percebe que ela está espalhada na cidade, de um modo geral. E no mapa da direita, a gente percebe uma concentração dos empregos, principalmente no que se chama de centro expandido, que é aquela área dentro do território onde tem o rodízio, né, onde tem a melhor infraestrutura da cidade, onde estão os shoppings, né, os centros corporativos de geração de emprego. Então, o que acontece no dia a dia? As pessoas se deslocam desses locais de moradia e elas se direcionam para esse lugar onde tem oferta de emprego. E o que isso acaba proporcionando nos sistemas de transporte? Uma sobrecarga, né? Uma quantidade bastante expressiva de pessoas utilizando o transporte, seja o metrô, seja a CPTM, ou seja também o sistema viário, como a Radial Leste, e também os corredores de ônibus. Então, por mais que a gente tenha uma infraestrutura robusta, a gente ainda tem uma sobrecarga muito grande, porque as pessoas estão espalhadas no território, o emprego está concentrado, e as pessoas têm que se deslocar todo dia para ir para o trabalho. Essa é uma informação curiosa, que ela mostra o chamada distância per capita ao centro, né? Então, a gente pode observar, que curioso, Brasília e Curitiba. Curitiba é uma cidade que, embora exista uma distribuição mais espalhada dos moradores na cidade, no território, ela tem
esses limites, né, essas maiores distâncias, elas são bem menores do que Brasília, por exemplo, que você tem um plano piloto e uma série de cidades e núcleos que eles estão ao redor do plano piloto. Isso faz com que muitas pessoas tenham que se deslocar, por exemplo, em Brasília, uma média de 20 quilômetros, né, por dia, e no caso de Curitiba, 7,7 quilômetros. Então, são diferentes formas urbanas que vão gerar diferentes dispêndios de tempo e diferentes percursos de deslocamento no dia a dia. Outro fator importante é a gente olhar como que as cidades cresceram ao longo do tempo, porque isso vai mostrar se é uma cidade como Paris, ela foi tendo gradual crescimento, né, no tempo, ela teve também melhores condições de equipar com infraestrutura esse território. As cidades dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, elas têm uma expressão territorial como São Paulo, uma evolução urbana como São Paulo, que é a que está na imagem da direita, em que você teve essa mancha vermelha, o crescimento que aconteceu principalmente na década de 50, 60 e 70. Um grande crescimento num curto espaço de tempo, então não foi possível você prover com infraestrutura adequada para esse crescimento, preparar a cidade para o crescimento, né? E o terceiro ponto, então, segundo ponto é a forma como a ocupação se dá, ela interfere no deslocamento das pessoas. E o terceiro ponto, então, é o fato da população de baixa renda ser aquela que mais vai sofrer com esse modelo de mobilidade urbana, em que ele está pensado no automóvel e que ele tem a ocupação espalhada na cidade. Por quê? A gente vai perceber, por exemplo, que se a gente considerar os 10% mais ricos e os 10% mais pobres da população, o quanto de tempo que eles vão despender por dia no deslocamento. Nesse gráfico, a gente pode olhar aqui, por exemplo, o Distrito Federal. Os 10% mais ricos, eles vão levar, em média, 20 minutos para ir da casa ao trabalho. São pessoas que moram, por exemplo, lá no plano piloto, né? Onde aquele plano que foi planejado pelo Lúcio Costa e construído lá na década de 50, 60, que foi sendo feita a ocupação. Por outro lado, a população, os 10% mais pobres, eles levam praticamente o dobro de tempo. Por que isso acontece? Porque eles não moram no plano piloto. Eles moram distantes do plano piloto, eles moram distantes do emprego, né? Então, essa população de baixa renda, ela sofre mais com o deslocamento, porque ela mora mal na cidade, né? Ela mora numa situação de desvantagem locacional em relação àqueles que são mais ricos. E a média, por exemplo, no caso de Brasília, não está muito boa. Isso mostra que a maior parte das pessoas, de fato, está numa situação pior. Isso muda quando a gente olha, por exemplo, Porto Alegre. Essa disparidade não é tão grande. Quando a gente olha o próprio Rio de Janeiro, o problema é que todo mundo está junto numa situação ruim, né? Então, quanto maior distante for os 10% mais ricos, os 10% mais pobres, maior a desigualdade territorial de acesso, de deslocamento na cidade. Isso é uma coisa muito importante para a gente olhar a questão do transporte público. Outro aspecto importante, essa daqui é um dado da pesquisa Origem e Destino, que é uma pesquisa feita pelo Metrô, depois o Luiz, ele pode comentar um pouco mais sobre esse aspecto, né? A gente percebe que quanto maior a renda das pessoas, vai subindo a renda das pessoas, a gente vai tendo uma maior utilização do automóvel individual. Quanto maior a renda, mais condições a pessoa tem de ter um automóvel e ela vai usar o automóvel. Porque o automóvel, embora ele polua mais, ele leva mais tempo de deslocamento, ele também vai ser, por outro lado, ele gera um conforto, e as pessoas acabam buscando isso para ter uma liberdade de deslocamento, um conforto, segurança, enfim. Então isso acaba acontecendo, uma realidade, a população de baixa renda, então precisa usar o transporte público ou se deslocar a pé. Essa é uma questão relacionada aí também à desigualdade na mobilidade urbana. E esse mapa ele vai mostrar a valorização da terra, ou seja, o quanto que aconteceu de incremento do preço dos imóveis ao longo do tempo,
que vai fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais dificuldades de morar nesse centro expandido, né? De morar onde tem oferta de serviço, onde tem oferta de emprego. Cada vez está mais caro conseguir morar nesses espaços. Então, ou a pessoa vai morar num imóvel muito pequeno, uma kitnet, ou ela vai morar cada vez mais distante, e isso vai reforçando esse modelo de sobrecarga das redes de transporte público. Algumas tendências que existem aí, esse aqui é uma síntese da pesquisa Origem e Destino, mas a gente percebe, né, comparando esses gráficos, né, que estão na cor laranja e na cor roxa, vamos dizer assim, a gente percebe que de 2007 a 2017, nós tivemos, por exemplo, um crescimento do uso do metrô. Isso acontece por quê? Porque teve uma política pública que foi implementada, que foi implementação nesse período, por exemplo, da linha 4, da implementação da linha 5 do metrô, da melhoria da linha verde do metrô. Então, isso aqui é fruto de uma política pública. O próprio uso da bicicleta, ele aumentou de forma proporcional, foi expressivo, mas e também decorre de uma maior disponibilização, por exemplo, de ciclovias. Agora, a gente tem um incremento bastante expressivo do uso de táxi, app, Uber, etc. Isso tem a ver mais com o desenvolvimento da tecnologia e do serviço em si do que exatamente de uma política pública, né? Eu acho que o Luiz Cortez depois ele pode comentar um pouco mais esses números, mas isso é importante a gente ver. Política pública vai mudar a forma como a gente se desloca na cidade. Bom, segunda parte, comentar um pouco assim, dado esses três grandes problemas, né? Prevalência do transporte individual, o espalhamento das pessoas na cidade, a distância de emprego e moradia, né? E também o fato dos mais pobres serem os mais prejudicados, quais são as estratégias para nós viabilizarmos uma mobilidade urbana sustentável, né? Então, a gente precisa fazer uma série de ações, uma série de escolhas na nossa política pública, né? Então, por exemplo, priorizar o transporte público sobre o individual. Essa imagem, ela mostra muito claramente isso. Do lado esquerdo, a gente vê, para transportar um determinado número de pessoas, que é o que cabe num ônibus, olha a quantidade de carro que é necessário ter para uma pessoa em cada automóvel, isso acontece muito na cidade, e vejam o espaço físico que isso ocupa, né? Então, é claro, se você hoje tiver que redesenhar as vias da cidade para fazer uma política pública de mobilidade urbana sustentável, você vai dar mais espaço para o ônibus nessa configuração das vias. Não é que a gente vai criar novas ruas, mas nós vamos redesenhá-las. A mesma coisa para as bicicletas, né? Amsterdã é uma cidade, claro, que é uma cidade com peculiaridade, bem menor, mais plana, um clima mais propício para você utilizar a bicicleta, mas é uma cidade que implementou uma política pública para o uso da bicicleta, para o fortíssimo uso da bicicleta. E claro, tem pessoas que usam a bicicleta para fazer lazer, para fazer esporte, e é diferente você usar a bicicleta para fazer um complemento dos seus deslocamentos, né? E é para isso que a gente tem que pensar o uso da bicicleta, ele sendo complementar ao uso do ônibus, do metrô e do próprio automóvel. É fundamental o pedestre estar no centro do planejamento e do projeto dos nossos espaços públicos, né? Essa daqui é uma imagem que ela vai mostrar todos os elementos de projeto de uma calçada. Então, ela tem que ser acessível do ponto de vista daqueles que têm pessoas com deficiência. É importante que você tenha uma faixa destinada à circulação das pessoas. Eu sempre gosto de colocar o seguinte, uma boa faixa de largura para a circulação das pessoas é aquela que cabe 2 guarda-chuvas abertos, para que a gente possa, num dia de chuva, conseguir circular nessa faixa aqui, sem precisar, de fato, espetar o olho de outra pessoa, né, pelo guarda-chuva. E a gente tem essa faixa aqui, que é uma faixa de serviço, que vai ter árvore, vai ter banco, vai ter lixeira,
né, vai ter, enfim, alguma sinalização, e a gente tem aquela faixa de transição, que é aquela que vai fazer a transição com o uso do solo, pode ter algumas coisas ali como mesas, enfim, mas esse redesenho é importante para tornar esse ambiente da calçada humanizado e agradável ao pedestre. Articular o uso do solo com o transporte público, quanto maior a capacidade do sistema de transporte, por exemplo, o metrô e trem, mais próximo vai ser o adensamento, fazendo com que as pessoas morem perto do metrô, para elas se deslocarem pouco até as estações. Isso não é um conceito novo no Brasil, nem no mundo. Isso aqui é um exemplo do que foi pensado em Curitiba lá na década de 60 e que, de fato, estruturou os chamados eixos de adensamento, né? Maior densidade perto do transporte público. Isso é uma coisa muito importante para fazer essa organização sustentável da mobilidade urbana. Outra coisa muito importante é a gente entender o conceito de cidade compacta. O urbanismo ele se ocupou durante muitos anos de mostrar as virtudes dessa cidade compacta, né? E nessa imagem a gente tem uma coisa bastante curiosa. É uma comparação entre Atlanta e Barcelona, né? As duas cidades têm uma população muito parecida. Barcelona 5 milhões e Atlanta 5 milhões e 300. Só que Atlanta está muito mais espalhado, né? Parece uma mancha de óleo, do que Barcelona. Ela ocupa uma área urbana de 7.700 km², enquanto Barcelona apenas 648 km². E vejam, no caso de Atlanta, existe muito mais emissão de gases poluentes, né, 6,9 toneladas, do que em Barcelona, 1,16. Por que isso acontece? Porque aqui você tem muito mais extensão dos deslocamentos e muito mais frequência do uso do automóvel do que nessa forma urbana de Barcelona. Então a ocupação compacta ela vai trazer uma série de benefícios, né? E a gente tem outras questões, né? O próprio WRI, que é uma entidade que estuda muito o tema da mobilidade urbana, ele vai defender essa chamada cidade 3C, em contraponto à cidade 3D, que seria a cidade compacta, conectada e coordenada, em contraponto à cidade dispersa, desconectada e distante, né? Então, esses são alguns conceitos importantes para a gente entender o seguinte. Nós estávamos, antes da pandemia, planejando uma cidade compacta, desenhando políticas públicas para aproximar o adensamento do transporte público, redesenhando o espaço público com foco no pedestre, com foco nas bicicletas, no uso da bicicleta, no transporte ativo. E o que acontece com a pandemia? As questões trazidas pela pandemia, elas colocam esse modelo em questionamento, né? Então a gente tem aqui algumas coisas, né? Nos últimos tempos a gente tem visto a prefeita de Barcelona falar de cidade de 15 minutos, né? Que é você morar ali a 15 minutos só de um serviço ali, de supermercado, farmácia, você conseguir fazer tudo se deslocando apenas 15 minutos. Criação de novas centralidades. Tem artigos aí mostrando a criação de mini cidades, né, mini bairros, para eles se tornarem sustentáveis, porque as pessoas não vão precisar sair deles. A dispersão da moradia na região metropolitana e no interior de São Paulo, famílias que estão mudando para o interior, porque a forma de trabalho dessas pessoas pode ser via home office, né, via teletrabalho. Então elas podem, de repente, morar longe do trabalho e elas irem fazendo o trabalho à distância e se deslocarem alguns dias. Esvaziamento de edifícios corporativos. Tem edifícios escritórios que alugam várias lajes, ou espaços amplos nesses edifícios, e que com o home office eles vão requerer menos espaço. Então, como que vai ficar, né, esse monte de edifício corporativo que existe aí na cidade? E aí a gente tem uma série de perguntas, né? Em que medida que essas transformações elas serão de fato significativas, né?
qual é a escala dessas transformações? Em que escala que vai ter esse esvaziamento de edifícios corporativos? Qual é a escala de dispersão das pessoas no território, né, por conta de morarem longe do trabalho? Né? Quantas pessoas podem fazer isso? Né? Qual é a magnitude dessa dinâmica? Por quanto tempo isso vai durar? Vai ser uma mudança permanente? Vai ser uma mudança transitória? Vai ser uma coisa de 6 meses, de 1 ano? Né? Enfim, como que essas mudanças vão interferir na circulação de pessoas e cargas no território? Né? Quais são as implicações que essas transformações vão trazer para o deslocamento das pessoas, né? E também de cargas? E aqueles preceitos de mobilidade urbana sustentável, eles ainda são válidos? Né? Ainda é válido a gente focar todo o nosso esforço em priorizar o transporte público coletivo de alta capacidade? Né? Então, para finalizar aqui essa minha primeira fala, trazendo questões aqui para o debate, fazendo provocações, eu queria lançar uma hipótese. Né? Nós não temos ainda, acredito que, dados suficientes para conseguir gerar uma informação e gerar certezas, né? Nós temos muitas incertezas, mas eu acho que é muito importante, né, a gente prospectar ou lançar olhares sobre o que está acontecendo. E eu trago como hipótese de que essa cidade, né, compacta, densa, diversificada, ela ainda é o modelo de ocupação mais sustentável. Né? A gente ainda não tem evidências de que ele seja um modelo nocivo para o desenvolvimento humano mais harmônico, né, e mais sustentável. E a pandemia demonstrou o quão importante é intensificar políticas públicas para sua viabilização. Então, se a gente está falando de pessoas morarem perto do trabalho, né, por conta da pandemia, esse é um fator decorrente que acelera aquele modelo que a gente estava defendendo aqui de mobilidade urbana sustentável. Mas nós vamos ter que adicionar uma série de medidas de controle sanitário em caráter temporário. Vou dar exemplos para vocês. Quando nós projetamos edifícios de escolas, uma universidade como a nossa, a gente projeta um edifício de teatro, cinema, um shopping, nós sempre dimensionamos os espaços de acordo com a lotação. Vamos dimensionar os sistemas de proteção e combate contra incêndio de acordo com a lotação. Então, agora a gente vai introduzir um critério sanitário para isso acontecer. Porque a gente não vai poder ter aquele mesmo nível de lotação que existia antes. Isso vai ser temporário, a gente não sabe até quando, mas é um elemento importante que ele vai exigir uma adequação de uma série de coisas. É isso que eu queria colocar de início, talvez abrir muito mais reflexões do que exatamente trazer conclusões, e aí depois a gente continua aí no debate. Muito bem. Obrigado, professor Daniel, pela sua brilhante exposição inicial, que traz grandes provocações, grandes inquietações sobre o tema da mobilidade urbana, mostrando que a mobilidade não é um tema que deve ser visto de forma compartimentada. Eu tenho certeza que o Luiz vai abordar isso também, que a mobilidade ela é muito mais sistêmica e integrada ao tecido urbano, a sua lógica de funcionamento, do que algo que deva ser visto de forma atomizada. Antes de passar para o Luiz, o Daniel me apresentou, então eu sou o professor Wilson Levi, sou diretor do mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. Hoje aqui tenho o privilégio de ser moderador desta mesa e quero deixar um convite a todos vocês, alunos de graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design da Uninove, seja para participar dos nossos projetos de iniciação científica, que são oferecidos todos os anos, nossos professores oferecem, seja também para dar continuidade aos seus estudos em nível de mestrado. Não sei se vocês sabem, mas é sempre bom reforçar, todos os programas de pós-graduação da Uninove, mestrados e doutorados, são gratuitos. Todos os alunos aprovados no nosso programa de mestrado fazem jus a uma bolsa integral que cobre todas as mensalidades e taxas escolares. Então, é uma oportunidade que vocês têm, assim como as oportunidades de bolsa, são mais de 30 mil bolsas que a Uninove oferece atualmente para os seus quase 200 mil alunos. Temos também as bolsas integrais para todos os alunos matriculados nos nossos mestrados.
É só se informar no site, conhecer as nossas linhas de pesquisa e, com isso, já passo imediatamente a palavra ao Luiz Cortez, ao nosso convidado, para que também traga as suas contribuições. Obrigado novamente, Luiz, por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Eu tenho que agradecer muito professor Levi, professor Daniel, por essa oportunidade de bater um papo com vocês. Ainda mais depois de tanto tempo em isolamento, a gente está doido para bater papo, né? Sempre com muita vontade de conversar. E se eu falar demais aqui, vocês me cortem, hein? Não deixem, porque vontade de falar a gente sempre tem. A introdução que o professor Daniel fez foi muito, muito interessante. E eu gostaria de pegar dessa parte final, continuar a partir dessa parte final, essa provocação do que está acontecendo e o que vai acontecer, né? Olhar com o olhar do planejador, pensar como é que vai ser o futuro da mobilidade, o futuro das cidades, né? Como é que isso vai funcionar. Primeiro ponto que é interessante a gente observar, os impactos que estão ocorrendo de imediato, né? Aquilo que a gente está conseguindo perceber, apesar de não ter um volume de dados que permita tirar conclusões, mas a gente já consegue perceber algumas coisas. O primeiro ponto que é inevitável, né? Esse impacto na economia, o impacto no nível de emprego, vai trazer, e já trouxe, e vai trazer ainda por algum tempo, uma redução na movimentação das pessoas. A gente tem uma relação muito forte entre nível de emprego e demanda por transporte, né? E, infelizmente, vai haver uma queda aí na demanda por transporte. Isso seria, de uma certa maneira, uma situação, digamos assim, um alívio, quer dizer, nos daria tempo de melhorar, de ampliar a infraestrutura, mas ele vem acompanhado também de uma queda na arrecadação do poder público, né, uma queda da arrecadação tributária. Então, o poder público, os diversos níveis de governo, passam também por dificuldades econômicas, financeiras muito grandes. Então, a gente vai ter aí um período difícil, que vai ser preciso usar muita criatividade para superar essa fase e conseguir avançar no crescimento da infraestrutura. Falando em termos de impacto, aqui em São Paulo, a gente teve uma redução para cerca de 30% da demanda original. O metrô transportava 3.900.000 pessoas por dia. Logo no início do isolamento social, lá no final de março, né, na segunda quinzena de março, a gente caiu para 600.000, 610.000 passageiros transportados por dia. Foi crescendo devagarinho, chegou a perto de 800.000, e agora, com essa retomada parcial da atividade econômica, a gente passou um pouco de 1.200.000 passageiros dia. Isso significa, claro, um impacto muito forte também na arrecadação da empresa. E eu estou citando esse número, mas isso está acontecendo no país inteiro. As empresas de transporte público, as empresas de ônibus, né, porque na sua grande maioria são empresas de ônibus, estão sofrendo um impacto financeiro muito forte por essa queda de demanda, e a gente já está vendo o poder público, as prefeituras, tendo que intervir, encampar empresas de ônibus, como aconteceu recentemente em Salvador, está acontecendo em outros municípios, porque as empresas estão numa condição muito precária. Ainda por cima, também a epidemia, a pandemia, termina afetando os trabalhadores do serviço de transporte, então isso gera também uma quantidade grande de afastamentos, a falta de disponibilidade de pessoas, isso tudo está atrapalhando bastante o desempenho do transporte público no Brasil todo, não é só aqui em São Paulo. A gente faz o possível para manter da melhor maneira, ter a maior oferta possível, mas sempre tem suas dificuldades. Agora, pelo outro lado, essa situação de pandemia, de risco de contágio, de isolamento, é um incentivo muito forte ao uso do transporte individual, né? Muita gente que havia decidido trocar o automóvel pelo metrô, pelo trem metropolitano, pelo transporte público, mesmo por ônibus, né? Naquelas regiões onde, por conta das faixas exclusivas, dos corredores, o sistema ônibus tem um desempenho bem melhor do que o do tráfego geral, do que o dos automóveis. Muita gente preferia usar o transporte coletivo porque chega mais rápido, porque, apesar de não ser exatamente tão confortável quanto o automóvel individual, ele termina chegando mais fácil, chegando mais rápido. A gente vai ter certamente um período aí de reversão dessa tendência.
E a gente já sente em São Paulo que o congestionamento está voltando, né? Está voltando, apesar da atividade econômica ainda não estar 100% igual ao que estava antes da pandemia, mas está voltando exatamente porque existe um interesse maior, uma parcela maior de pessoas que estão usando o transporte individual. Mas eu gostaria de abordar esse tema não pelos problemas, mas pelas oportunidades, né? Olhar pelo lado da oportunidade. E tem muitos exemplos interessantes no mundo. O primeiro ponto que é interessante observar é que aqui em São Paulo a gente teve essa queda brutal, né? Uma queda aí de 70% na demanda, estamos com 30% do que tinha antes, 30 e poucos por cento, mas isso não aconteceu igual em outros países, né? Se a gente acompanhar dois exemplos interessantes, que é Madrid e Lisboa, nos dois casos a queda foi de cerca de 30, 35% na demanda do transporte coletivo. Isso muito provavelmente porque o impacto na economia não foi tão forte, quer dizer, as medidas que os respectivos governos tomaram a nível nacional para mitigar o impacto econômico da pandemia provavelmente foram muito mais eficientes. Então, tem aí um campo de estudo para os economistas avaliar o que foi que causou essa diferença tão grande. É claro que a nossa economia já vinha um pouco frágil e se fragilizou de vez. Do ponto de vista de moradia, o impacto imediato talvez não se faça sentir, mas em médio prazo eu tenho certeza que nós vamos ter impacto aí no desenho das moradias, nós vamos ter impacto no mercado imobiliário no que se refere às torres corporativas, aos espaços dedicados a atividades, principalmente do setor terciário, né? Como é que a gente pode olhar para isso aí? Do ponto de vista do transporte público, o professor Daniel, acho que arrolou muito bem aí as vantagens do transporte público. O transporte público é muito mais eficiente, né, em termos de capacidade, em termos de eficiência energética e de impacto ambiental, do que o transporte individual motorizado. No entanto, a gente vai passar por um período aí de desconfiança das pessoas em relação ao transporte público, né? A pessoa vai pensar, puxa, se eu tiver oportunidade, eu vou de automóvel, se eu tiver oportunidade, eu evito o transporte público. O que a gente tem de oportunidade que algumas cidades no mundo já estão fazendo, exemplos muito interessantes. Tem cidades que criaram uma infraestrutura cicloviária emergencial. Passaram a dedicar, aproveitaram a queda da atividade econômica, aproveitaram a queda do fluxo de veículos no sistema viário para dedicar faixas a ciclovias. Então, para implantar ciclovias com cones, com sinalização provisória, para permitir que as pessoas possam usar o transporte individual, porque a bicicleta é, de fato, um transporte individual, mas sem o impacto econômico, inclusive estendendo a possibilidade de usar a bicicleta a quem não tem recurso para ter o automóvel, para usar o automóvel. A gente sabe que a disparidade de renda aqui no Brasil é muito maior do que a gente gostaria, do que deveria ser, e o impacto econômico está sendo sentido principalmente pelas faixas de renda mais baixas. Então, medidas emergenciais podem ser estudadas, eu acho que a criatividade está aí para ser utilizada, e nós temos um papel nisso, como planejadores, como urbanistas, de incentivar o poder público a usar a criatividade e abrir espaços. Eu estou falando de São Paulo, que é a cidade onde eu trabalho, onde eu estou habituado a atuar, mas a gente pode usar esses exemplos para o país inteiro e em muitas cidades até com muito mais facilidade do que numa metrópole do tamanho de São Paulo. Então está aí uma oportunidade que eu acho que merece ser estudada, merece ser avaliada. A oportunidade da gente usar esse momento para crescer o uso da bicicleta, para crescer a mobilidade ativa, para incentivar, inclusive, as pessoas a caminharem. Eu sei que a bicicleta, eu gosto muito de bicicleta, eu posso dizer que eu sou um cicloativista, aprecio muito diversos cicloativistas, gosto muito da Renata Falzoni, as pessoas que gostam da bicicleta falam com ânimo sobre ela, né, falam com muita alegria do quanto que a bicicleta é legal, do quanto ela é saudável, faz bem para as pessoas e tal. Mas a gente não deve esquecer, quando a gente está falando em políticas públicas, que a bicicleta não é uma solução universal, né? Ela não atende totalmente às necessidades da população.
A pessoa que tem alguma dificuldade, que não está rígida, né, que não tem a saúde plena, pode ter dificuldade em usar a bicicleta, assim como crianças muito pequenas, como idosos, pessoas que têm algum tipo de limitação física. A bicicleta ela não é solução universal, mas ela pode ser, sim, uma solução muito boa para uma parcela grande da população, especialmente aquela faixa da população que é trabalhadora, que, portanto, está em condição física e pode usar a bicicleta como uma solução de transporte quando as distâncias não são assim tão exageradas. Então, a gente tem essa oportunidade. A gente tem também um impacto que eu acho que vai ser sentido no desenho das moradias, né? Todo mundo que está em casa fazendo isolamento, é claro que eu estou falando aqui de classe média alta, né, de quem dá alta renda, porque quando a gente pensa na condição de moradia precária, falar em isolamento é um pouco mais complicado. Mas nessa parcela que forma o mercado imobiliário, que é a classe média, né, e a classe média alta, a gente vai ter, sim, com certeza, um impacto no desenho das moradias. Eu acho que tem dois vetores aí que a gente pode antever, que é, de um lado, um certo incentivo a sair da região metropolitana de São Paulo, um incentivo a sair de São Paulo e ir morar um pouco mais longe, ir morar no interior. E aí eu vou falar depois, em seguida, do trabalho, e vocês vão entender porque que eu acho que isso deve acontecer de fato. O outro ponto é uma necessidade, as pessoas vão passar a sentir necessidade de ter mais espaço em casa. E esse espaço, por limitações de custo, né, do custo da construção, do custo do imóvel, talvez ele não seja o espaço de uso privativo, mas aqueles espaços comuns dos condomínios, dos prédios, como tem salão de festas, como tem sala de ginásticas, a gente já pode antever aí que vai haver uma migração, uma valorização, digamos assim, daqueles imóveis que oferecerem, por exemplo, espaços comuns de trabalho, espaços de coworking. Eu já tive notícia por colegas que estão trabalhando já em projetos de adaptação de salões gourmet para espaço de coworking em condomínios, um condomínio de 4 torres em Campinas, muito grande, que está adaptando uma parte dos salões gourmet para que seja espaço de coworking. Isso porque nem sempre a pessoa tem condição de trabalhar de casa, de trabalhar em home office, ou porque tem crianças pequenas que vão ter dificuldade de entender que o pai e a mãe não estão ali disponíveis, ou porque o espaço é pequeno demais, porque tem alguma coisa que atrapalha e tal, a pessoa pode querer buscar um espaço comum no condomínio que atenda essa necessidade do home office. É claro que não imediatamente no período da pandemia, isso eu acho que é um reflexo que a gente vai sentir em 1, 2, 3 anos, uma valorização de imóveis que ofereçam esse tipo de facilidade. E é uma oportunidade também de trabalho e uma oportunidade muito interessante até, eu acho, para o pessoal de design, como é que vai ser o mobiliário desses espaços, né? E quando a gente pensa nos espaços corporativos, nos espaços dos escritórios, como é que vai ser o layout novo desses escritórios? Eu tenho certeza que vai mudar. A pandemia teve um lado interessante, que ela forçou todo mundo a trabalhar em casa, forçou as empresas a implantar o home office. Então, ela antecipou um movimento que vinha acontecendo, mas antecipou muito rapidamente, um pouco atabalhoadamente também, nem todo mundo estava preparado, teve que se adaptar, mas mostrou, claramente, eu tenho certeza que mostrou que o home office é viável, que o home office pode ser uma boa saída, especialmente se ele for parcial, né? Especialmente se a pessoa trabalhar alguns dias da semana em casa, uns poucos dias em casa, e outros dias presencialmente. Então, isso vai resultar numa redução de custos para as empresas, obviamente, né, porque elas vão precisar menos área alocada, menos área de laje, vai resultar numa necessidade de um layout completamente diferente, um layout adaptado ao coworking, a pessoa chegar, pegar suas coisas, sentar num canto para trabalhar e também ter condição de entrar numa videoconferência, de participar da reunião com silêncio, com tranquilidade. Então, isso tudo vai gerar uma mudança muito forte aí no que a gente conhece pelo layout das lajes corporativas, dos escritórios, e, obviamente, também do mobiliário. Tem esse desafio interessante aí, que é como é que vai ser o mobiliário novo dos escritórios. Do ponto de vista da construção, eu acho que a gente tem aí alguns desafios de tornar os sistemas de ventilação, de ar-condicionado, né, de climatização, mais saudáveis.
Então, provavelmente, a gente vai ver acontecer isso, os aparelhos de ar-condicionado, sistemas de climatização, começarem a usar filtros mais eficientes, similares ao que se usa em aviões. É claro que isso tem um impacto no custo, mas acredito que em breve nós vamos ver a indústria oferecendo esse tipo de equipamento, não vai ter dificuldade, não. Do ponto de vista do transporte coletivo, eu acho que também deve acontecer essa mesma coisa, esse mesmo fator, né? A gente tem, nos sistemas de metrô, o equipamento de ar-condicionado tem uma renovação muito grande de ar. Mas, ainda assim, eu acredito que vai evoluir para sistemas ainda mais saudáveis, ainda mais confiáveis, e a mesma coisa nos aparelhos de ar-condicionado dos ônibus, né? Isso para que a gente possa vencer essa barreira do medo que está colocada no transporte coletivo. Eu acredito que isso vai aparecer aí no mercado, o mercado vai começar a ofertar e vai terminar, em pouco tempo, virando padrão de mercado, ter esse tipo de equipamento de ar-condicionado mais próximo, mais similar aos equipamentos que a gente vê na indústria aeronáutica. Então, vai haver uma adaptação tecnológica, vai haver certamente uma adaptação na maneira de morar, uma adaptação na maneira de trabalhar, e isso, claro, tem um impacto na demanda de transporte, mas é um impacto positivo, porque quando a gente tem, como o professor Daniel mostrou muito bem, distâncias muito grandes entre a moradia e o local de trabalho, volumes muito grandes de pessoas que a gente precisa deslocar todos os dias entre a moradia e o local de trabalho. A gente termina tendo uma dificuldade muito grande de prover infraestrutura de transporte adequada. E, às vezes, o investimento mais eficaz, o investimento mais inteligente, não é implantar infraestrutura, mas é fazer a gestão adequada da demanda por viagens. E o trabalho remoto, o home office, é uma das medidas mais eficientes que tem para isso, né? Se o home office virar uma cultura, digamos assim, se o comércio pela internet, que sofreu uma explosão enorme, né, as compras pela internet explodiram agora nesse período da pandemia, será que o comércio vai voltar a ser o que era antes? Ou ele vai manter uma parcela importante de vendas online? Isso tudo traz uma alteração grande na necessidade de viagens, na necessidade de movimentação das pessoas. E a gente vai ter, então, a oportunidade de repensar o planejamento e de repensar como é que a cidade se desenha. Tem um outro tema que eu também gostaria de lançar para o debate, eu acho que é bem interessante a gente pensar, qual é o tamanho das cidades, né? Tem sentido a gente falar numa cidade de 11 milhões de habitantes, como é a cidade de São Paulo, tem sentido a gente falar numa conurbação de mais de 20 milhões de habitantes, se a gente considerar a macrometrópole, nós estamos falando aí de 30 milhões de habitantes, considerando as regiões de Campinas, Baixada Santista, Sorocaba e tal, Paraíba, nós estamos falando de 30 milhões de habitantes concentrados numa região muito pequena. Qual é o tamanho de cidade? Qual é o tamanho adequado? Eu acho que essa discussão está colocada para os urbanistas, é um debate que a gente tem que retomar. É claro que morar numa metrópole tem uma quantidade enorme de vantagens, a gente sabe disso, não é à toa que mora tanta gente. Tem oportunidades que vêm da economia de escala, oportunidades muito grandes por morar na metrópole, né? Principalmente de emprego, mas também de cultura, de educação, de lazer. As oportunidades são maiores do que quando você tem uma ocupação pequena, pequenas cidades, onde a economia não é tão dinâmica. Mas, quando a gente pensa no Estado de São Paulo, vamos falar do Estado de São Paulo, esse é um debate que a gente tem discutido internamente na Comissão de Mobilidade Urbana do CAL e pretende trazer a público aí através de algumas lives. Como é que a gente poderia planejar a ocupação do território do Estado de São Paulo? Como é que a gente pode fazer isso, né? E seria muito interessante pensar, se a gente tiver uma rede de trens, não estou falando de trens-bala de 350 km por hora, não, estou falando de trens que viajem aí na casa de 200, 250 km por hora, né? Trens de velocidade alta, mas não um trem de super velocidade. A gente conseguiria ter deslocamentos muito razoáveis. Campinas, por exemplo, ficaria a meia hora de São Paulo, do centro de São Paulo. Então, se a gente implanta uma rede de trens regionais com uma velocidade adequada, se a gente liga
São Paulo, Indaiatuba, Campinas, Sorocaba, liga o Vale do Paraíba, liga a Baixada Santista, a gente consegue pensar num outro desenho para o estado de São Paulo, e ele pode, inclusive, continuar essa rede em direção ao interior, em direção a Ribeirão Preto, em direção ali no eixo da Washington Luiz, no eixo da Castelo Branco, e pensar num desenho bem diferente. A dificuldade para isso tem sido o alto custo dessa infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura muito, muito cara para o volume de pessoas. Mas se a gente trabalhar junto a criação de novos distritos, né, de núcleos, quase que cidades novas ao longo desses trajetos, a gente consegue pensar num esquema de financiar a implantação dessa infraestrutura com a receita desse mercado imobiliário. Então, eu acho que tem que haver aí um debate, tem que ser colocado isso na pauta das políticas públicas, para que a gente possa avançar, criar núcleos, cria um núcleo de alta tecnologia em medicina, 50 quilômetros mais adiante, cria um núcleo de alta tecnologia em informática, né? Ancora isso numa universidade e, em torno disso, um empreendimento aí para 40, 50 mil pessoas. É uma cidade que não é muito grande, mas ela vai estar, cada um desses núcleos, cada uma dessas cidades novas vai estar muito próxima uma da outra em termos de tempo de viagem, se a gente ancorar isso nessa rede ferroviária. Então, a gente pode, talvez, mudar o desenho da ocupação do território do estado de São Paulo, ter uma ocupação do ponto de vista de densidade demográfica mais baixa, mas do ponto de vista de eficiência econômica, de tempos perdidos em viagem, muito melhor, muito mais eficiente do que a gente tem hoje, juntando todo mundo em São Paulo. E, inclusive, uma redução do custo da habitação para as pessoas, porque isso é muito importante também, né? Existe um movimento que eu acho que vai se acentuar por conta da pandemia, que é o movimento de buscar casas melhores, casas maiores, saindo fora de São Paulo. Então, as pessoas da família que trabalham terminam aceitando um deslocamento mais longo por automóvel nas rodovias, que isso impacta o orçamento familiar, mas aceitam isso em troca de uma moradia mais barata, poder morar numa casa e não num apartamento apertado, numa casa grande, poder ter sua churrasqueira, poder ter piscina e coisa e tal. Quer dizer, aquela situação que no momento em que você está isolado em casa, por exemplo, você percebe que faz uma diferença enorme. Eu entendo que a gente vai ter esse movimento, mas esse movimento, do ponto de vista de transporte, é muito ruim, muito negativo, porque ele está todo ancorado nas rodovias que chegam à região metropolitana de São Paulo e que já estão muito sobrecarregadas, já estão no limite da sua capacidade. O movimento pelo home office, inclusive, vai ajudar a favorecer isso, né? Quando a pessoa pensa, puxa, eu não vou ter que ir 5 dias da semana para o escritório, eu vou poder ir só 3 dias. É um incentivo muito forte para que as pessoas comecem a considerar, mais ainda, mudar de São Paulo para um município como Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, até Campinas, ou um pouco depois de Campinas, ou pelo eixo da Raposo Tavares, pelo eixo da Castelo Branco, Sorocaba principalmente, que já se vê muito isso, né? No eixo ali da Fernão Dias, que também acontece bastante, vai tender a crescer. Só que isso rapidamente vai saturar de vez as rodovias, né? Com um impacto muito forte na economia, porque as rodovias saturadas também, a carga não circula bem, tudo isso passa a ser um ônus muito grande. Então, nós estamos num momento em que a gente tem um desafio de criatividade, que é olhar para o futuro, perceber tudo que veio de novo, tudo que foi antecipado, né, em termos de inovação, por conta dessa situação excepcional da pandemia, e percebendo isso, propor debate. Propor o debate, eu não estou dizendo propor solução, mas jogar no debate e dizer, olha, e se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, como é que vai resolver e tal? E do ponto de vista das cidades, também jogar para o debate. Vamos ampliar a rede de ciclovias, vamos ampliar os espaços para os pedestres, vamos tornar as cidades mais agradáveis, ainda que isso tenha um ônus aí para a circulação dos automóveis. Vamos criar mais faixas dedicadas ao sistema ônibus para poder melhorar o desempenho do sistema ônibus. Isso tudo tem que ser pensado e é um momento interessante que nós estamos vivendo, porque é um momento para o debate, muito favorável ao debate, muito favorável às pessoas aceitarem inovações, porque estão vendo que de um instante para o outro a vida da gente pode ser completamente alterada. Então é isso que eu queria transmitir a vocês, essa série de provocações,
E estou disposto aqui a ouvir um pouquinho o que vocês têm a dizer, ouvir as perguntas, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar junto com vocês. Bom, muito obrigado, Luiz Cortez, pela inspiradora fala, que traz vários elementos aí para uma discussão aprofundada, que com certeza os nossos alunos vão incorporar e vão meditar sobre essas questões. Nós recebemos aqui, na verdade, mais de 15 perguntas direcionadas aos nossos convidados, mas como nós temos só mais 15 minutos de live, nós selecionamos aqui 4 perguntas e para aproveitar a sua presença aqui, para aproveitar a reflexão que você traz, eu vou direcionar as perguntas a você. E as perguntas que foram dirigidas ao Daniel, depois a gente encaminha por e-mail, Daniel, e faz essa mediação com os alunos pelo e-mail. Então, a primeira pergunta, que eu acho que é muito importante, e acho que o metrô e o trabalho que vocês desenvolveram, especialmente na pesquisa Origem e Destino, coloca com muita força, é o papel dos dados e das evidências como elementos fundamentais para o planejamento de políticas públicas. Esse é um debate que no planejamento urbano é fundamental e a gente queria ouvir um pouco mais sobre isso de você, Luiz, o papel dos dados a partir da perspectiva da mobilidade como fundamental para a estruturação de políticas públicas urbanas. Segunda pergunta, vou fazer aqui as 4 bem rapidamente e aí já te devolvo a palavra. No sentido dessa criação de uma rede de cidades ao longo de eixos de transporte rápido, qual seria o melhor exemplo, na sua opinião, hoje, que nós possamos buscar inspirações para encontrar saídas para viabilizar isso nas cidades brasileiras? A terceira pergunta, sobre os processos de licitação envolvendo o metrô. Existe a sensação de que são processos lentos, demorados, burocráticos, que muitas vezes não acompanham a velocidade das expectativas sociais e do próprio espraiamento da cidade, e acabam inclusive contribuindo para prejudicar o próprio sistema de mobilidade. Será que existe alguma solução normativa ou de modelo que possa ser utilizada para acelerar esses processos? E a última pergunta, no contexto da pandemia da Covid-19, é um tema que tem mobilizado muitas reflexões dos urbanistas, dos especialistas em mobilidade urbana, como que nós podemos trabalhar, acho que você já trouxe um pouco disso, Daniel também, mas recebemos essa pergunta, a questão do transporte coletivo de massa com a necessidade de distanciamento social. Então eram essas as perguntas, nós temos mais 15 minutinhos de live, vou devolver a palavra para você e o tempo é todo seu. Por favor. Obrigado, professor. Vamos começar aqui pela pesquisa Origem e Destino. São Paulo tem uma situação muito excepcional, especialmente no contexto brasileiro, no contexto da América Latina, mas até a nível mundial. Poucas cidades no mundo têm uma série histórica de pesquisas de mobilidade urbana, né, que são as pesquisas Origem e Destino, tão completa quanto tem a cidade de São Paulo, né? Nós já realizamos a 6ª pesquisa Origem e Destino, 50 anos que o metrô começou a fazer a pesquisa Origem e Destino, lá em 1967, e a cada 10 anos nunca deixou de fazer. Então, nós fizemos, na pesquisa 2017, foi a 6ª pesquisa Origem e Destino. Além disso, desde 2002, a gente também começou a fazer uma pesquisa reduzida, com amostra reduzida, que a gente chama de pesquisa de mobilidade, 5 anos após a pesquisa Origem e Destino. Então, no intervalo entre 2 pesquisas Origem e Destino, a gente faz a pesquisa de mobilidade para aferir tendências. Ela não serve para alimentar o modelo de simulação de demanda, mas ela serve para aferir tendências, para medir a efetividade das políticas públicas. E é muito interessante observar que desde a década de 60, né, desde 67, quando o metrô fez a primeira pesquisa e a região metropolitana de São Paulo estava longe de ter
a área que tem hoje, né, a extensão territorial que tem hoje, em termos de mancha urbanizada, desde 67 o que a gente notou é um crescimento, vem notando, né, um crescimento muito grande do uso do transporte individual em detrimento do uso do transporte coletivo. A gente começou lá com cerca de 33% das viagens motorizadas feitas por automóvel e os outros 66%, 67% por transporte coletivo. Quando chegou em 2002, a gente observou que o automóvel já tinha uma pequena vantagem, as viagens por automóvel já tinham uma pequena vantagem sobre o total de viagens por transporte coletivo. Então, já estava lá na casa dos 51% para 52% do total de viagens motorizadas feitas por automóvel. Isso enquanto o número total de viagens crescia astronomicamente em São Paulo, né? Nós estamos com mais de 40 milhões de viagens dia, tínhamos isso detectado na pesquisa 2017. Depois de 2002, na pesquisa seguinte, a gente já observou uma reversão dessa tendência. Uma reversão que vem se mantendo. A gente tem conseguido em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, manter uma ligeira vantagem na casa dos 54% do total de viagens motorizadas feitas por transporte coletivo, e o transporte individual deixou de ser predominante. Ainda é muito importante, mas deixou de ser predominante. Isso é fruto, eu acho que isso atesta um conjunto de acertos de políticas públicas, né? Tanto um esforço de investimento em melhorar o serviço de transporte, em ampliar a oferta do serviço de transporte, tanto o sistema ônibus, que melhorou muito, ampliou muito a oferta, a qualidade dos serviços, como também, e principalmente, o sistema sobre trilhos, né? A gente transformou aquele subúrbio deteriorado que existia na década de 70 em um serviço de trens metropolitanos com uma extensão de rede muito grande, com um padrão de serviços já bastante bom, né, de nível internacional. A gente tem uma rede de metrô que já passou dos 100 quilômetros, já está com 101,7 quilômetros de rede de metrô, uma rede de metrô muito eficiente, com pouquíssimas cidades no mundo têm uma rede tão eficiente quanto a de São Paulo, e com isso a gente conseguiu manter o transporte coletivo como o modo principal aí. Mas não é suficiente, a gente tem certeza que não é suficiente, tem um pacote aí de providências que tem que ser tomadas, e inclusive uma mudança de visão. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma autoridade metropolitana que pense o transporte da região metropolitana como um todo, de forma integrada, não um planejamento do transporte coletivo, separado do planejamento do transporte individual, separado, inclusive, do planejamento urbano, que a gente tenha mais integração também entre transporte, entre planejamento de transporte e planejamento urbano. A pesquisa OD, ela é muito interessante porque ela permite você trabalhar sabendo o que está fazendo, tendo consciência, né, da realidade com a qual você está trabalhando, e tomar uma série de decisões, como o professor disse, baseada em dados, e dados concretos. A gente usa a pesquisa origem e destino para muitas coisas, ela é uma referência muito forte, os dados que a gente extrai dela, né, são uma referência muito forte para o planejamento e para o projeto das novas linhas de metrô, das novas linhas de trem, mas também para todo o sistema de transporte em São Paulo, né, também o município de São Paulo, a prefeitura usa esses dados, os outros municípios usam também. E é interessante ver que o principal uso que a gente faz, assim, o motivo da gente estruturar a pesquisa origem e destino da maneira como a gente estrutura, é ela servir para alimentar os modelos de simulação de demanda. São modelos matemáticos que nos permitem antever a demanda futura e, com isso, fazer todo o planejamento da rede. E esses modelos de simulação de demanda, que nós estamos desenvolvendo agora, a nova rede de simulação, para poder utilizar os dados da pesquisa OD 2017, nós estamos concluindo o desenvolvimento dessa nova rede, a gente introduziu uma inovação importantíssima. A gente trabalhava antes, esses modelos trabalham normalmente, com uma projeção de cenários futuros, de cenários socioeconômicos futuros. Então, você divide aquela região de estudo em macrozonas, e diz, olha, o PIB vai crescer, o PIB dessa região metropolitana vai crescer tanto por cento ao ano, e eu vou, então, distribuir nesse território. Aquela região vão crescer as moradias, ali vai crescer o emprego, numa certa taxa e tal.
O que a gente percebeu é que nós temos que ter muito mais flexibilidade. Então, agora nós colocamos como inovação a possibilidade de rever esse cenário socioeconômico a cada 2 anos. Então, a gente começa agora com um cenário socioeconômico e, se a economia não retomar, daqui 2 anos a gente consegue adotar um cenário um pouco mais modesto. Se, pelo contrário, a economia explodir, o país voltar a crescer e crescer a taxas muito grandes, muito elevadas, a gente tem condição também de adaptar. Então, a gente vai ter um modelo de simulação de demanda muito mais aderente à realidade, especialmente à medida que o tempo vai passando, né, que vai chegando perto do 10º ano em que a gente está usando ele. Outro ponto interessante que nós estamos já firmando um contrato, aliás, nessa semana agora vai ter a reunião de instalação desse contrato, desenvolver um sistema para substituir uma parte da pesquisa origem e destino, não é possível substituir totalmente, mas uma parte dela por coleta de dados por smartphone. E isso, tendo sucesso, vai ser muito interessante, porque a gente vai ter condição de não ter mais esse intervalo de 10 anos. Eu estou antevendo, né? Estou pensando o que será em 2027. Eu tenho certeza que em 2027 a tecnologia vai ter evoluído de tal maneira que aquela pesquisa OD clássica não vai ser mais necessária, que a gente vai conseguir coletar dados até mais ricos, né? Usando a tecnologia que está aí e que, nessa altura, não volta mais atrás. Ficou claro que não volta atrás, né? Essa tecnologia de smartphones, isso tudo só tende a melhorar. Então, nós estamos trabalhando com isso também, para que a gente possa ter dados praticamente online para o planejamento, não só de futuro, mas também o planejamento operacional. Isso é bem importante, tanto para garantir a qualidade da oferta de transporte, quanto para reduzir os custos operacionais. A gente tem que sempre pensar que a gente tem que manter os custos operacionais o mais baixo possíveis, porque isso reflete na tarifa, e a tarifa tem um ônus para as famílias de baixa renda muito grande, né? Tem um ônus no orçamento familiar muito grande. Então, a gente tem sempre que estar de olho nisso. Em relação a essa contradição entre transporte coletivo e condição sanitária no momento de pandemia, ela existe mesmo, né? A gente toma uma série de medidas. Eu até recomendo que vocês entrem no canal do YouTube do metrô e vejam lá uma série de vídeos que tem mostrando as medidas de higienização, o trabalho que está sendo feito. Mas todo esse trabalho, ele ainda assim é um esforço de superar uma condição que está sendo colocada externamente, né? Então, aqueles túneis de desinfecção, a limpeza que é feita com muita regularidade, todo esse esforço de manter a condição higiênica, ainda assim, ele não vai ser suficiente, eu entendo dessa maneira, né, para superar os temores. As pessoas vão sempre ficar com aquele receio, falar, puxa, se eu puder não usar o transporte público, né? Mas eu acho que isso é uma situação temporária, né? O que está se mostrando aí, que o avanço da tecnologia, principalmente a tecnologia de comunicações, os institutos de pesquisa trabalhando em rede, em pool mundial, a gente vai ter a criação de vacinas muito rapidamente em relação ao ciclo histórico, aí ao tempo que demora para criar vacinas. Então, eu acho que, em breve, eu espero que não muitos meses, a gente comece a enxergar uma luz no fim do túnel aí, que vai ser o momento em que existirem vacinas e que a população possa ser protegida dessa pandemia em específico. É claro que outras poderão vir, a gente sabe que de tempos em tempos isso acontece, mas uma dessa extensão vai demorar um bocado e até lá eu tenho certeza que vai mudar muito todo o sistema de transportes, tudo que a gente vê. Essa tecnologia de carros autônomos, isso vai evoluir. Eu acredito que num futuro, que talvez não esteja tão distante, a gente vai ter o sistema sobre pneus, o sistema que está na superfície, operando de maneira completamente diferente. Já tem cidades experimentando veículos aí mais ou menos do tamanho de uma Kombi, né, para meia dúzia, 8, 10 passageiros, que operam autônomos sob demanda, né, sob chamado. Então, é uma coisa bem mais evoluída do que o Uber, né, do ponto de vista tecnológico, mas é mais ou menos o mesmo princípio, quer dizer, eu chamo alguma coisa na minha porta, que me deixa na porta de destino, e isso é muito conveniente. E à medida que a tecnologia de comunicações evoluir, eu tenho certeza que esses veículos vão passar a ser capazes de conversar entre si, de formar um comboio, de entrar numa via rápida, como se fosse um corredor de ônibus, né, de substituir esse ônibus, essa tecnologia de ônibus que a gente conhece hoje, por algo muito mais eficiente e menos poluente, ainda que quando a gente fala em eletricidade, nós estamos falando em baterias, né, e vai ser um cuidado especial que vai ter que ser tomado, qual vai ser a destinação dessas baterias, né, a gente
tende a esquecer esse problema, mas é um problema bem sério do ponto de vista do impacto ambiental. Mas, fechando esse parênteses, eu acho que a gente tem muito para ver aí pela frente e vai ser muito rápido mesmo. Agora, o que eu tenho certeza é que ainda por boas décadas, por um bocado de décadas, o sistema de transporte em regiões metropolitanas e mesmo em macro-regiões, como a macro-região metropolitana do estado de São Paulo, eu tenho certeza que ele vai ser estruturado por um sistema sobre trilhos. O sistema sobre trilhos é o único que tem capacidade suficiente para mover com velocidade os grandes volumes de pessoas que a gente precisa mover. Então, o que eu imagino, uma rede estruturada em torno desse sistema ferroviário, seja ele de longa distância, né, seja ele intercidades, seja ele local, e a partir daí você faz o transporte, faz a distribuição, vamos dizer, desses passageiros, não necessariamente a última milha, pode ser bem mais do que uma milha, né, mas você faz essa distribuição pela superfície, por esses veículos que vão ser cada vez mais autônomos, cada vez mais eficientes, cada vez menos necessidade, cada vez menos interessante ter o automóvel próprio, né? Que a gente passe a enxergar a mobilidade realmente como um serviço e não como um bem. E nesse espaço da última milha principalmente, eu tenho certeza que a mobilidade ativa vai ter que crescer e crescer muito. Tá certo, São Paulo tem uma topografia difícil, outros municípios também têm, que desincentivam um pouco aí o uso da bicicleta, o caminhar, mas tem tecnologia para isso, tem bicicletas elétricas, tem algumas coisas aí que ainda são muito caras, né? Tipo Segway, mas que podem se baratear e entrar em escala. Tudo isso vai fazer com que a gente possa ter cidades muito diferentes. E o momento agora é o momento de aproveitar o desafio e de lançar inovações, como essas cidades que estão dedicando emergencialmente faixas de circulação de veículos para bicicletas, iniciativas muito bonitas, como está sendo feito agora em Lisboa, aproveitando que está chegando o verão e a reabertura dos restaurantes. Lisboa está fechando uma série de ruas para o trânsito de veículos e transformando essas ruas no que eles chamam de esplanadas, né, o equivalente de terraços, para que os restaurantes possam ter as mesas ao ar livre e, com isso, possam retomar a atividade sem impor grandes riscos às pessoas. Isso dá um outro desenho de cidade. Quando a gente ocupa o espaço, quando o pedestre ocupa o espaço, voltar atrás é muito difícil, porque as pessoas veem claramente como o desenho urbano melhora, como a cidade fica mais agradável, e junto com isso, nós vamos ter que ter criatividade para buscar os investimentos necessários para a infraestrutura de transporte, claro, com as dificuldades fiscais aí que o governo está passando, mas com criatividade a gente supera isso, tá bom? Muito bem, obrigado, Luiz, pelas suas contribuições, pelas suas respostas. Então, para fazer o encerramento do nosso debate de hoje, eu passo a palavra ao professor Daniel Montandon, desde já agradecendo pela oportunidade de estar aqui na moderação deste importante debate, deste importante evento do curso de Arquitetura e Urbanismo e do curso de Design da Uninove. Daniel. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a mediação feita pelo Levi, agradecer muito a participação do Luiz Cortez, as contribuições que ele trouxe para o debate, e eu queria fazer um encerramento buscando uma conexão com o que nós conversamos ontem e fazendo também uma ponte com o debate subsequente, que é o seguinte: quando a gente lida com a cidade, com o território, quando a gente lida com uma região, é inevitável nós falarmos da importância de política pública, da importância da atuação no Estado, construindo políticas públicas para mudar o comportamento das pessoas, né, e mudar como que os serviços eles vão se organizar. Eu acho que teve um ponto que o Luiz Cortez trouxe hoje, que é a importância de se pensar mobilidade urbana e transporte totalmente articulado ao planejamento urbano. Nós vimos ontem que a desigualdade social vai ser superada somente com a atuação do Estado, né? O transporte público também é um assunto que ele vai ser implementado pelo Estado. Daí a importância, né, do urbanismo, da arquitetura, eles estarem presentes, formulando essas políticas públicas, né, formulando os planos
as estratégias principalmente para que nós organizemos a forma como as pessoas vivem nas cidades. Não gosto muito de frases prontas, mas é muito verdadeiro o que o arquiteto Yangel coloca, que nós primeiro mudamos as cidades para depois mudar as pessoas. E eu acho que esse período da pandemia, ele está mostrando que não adianta nós, com o discurso, esperarmos mudança de comportamento das pessoas. Nós precisamos, de fato, ter ações concretas que elas vão proporcionar mudanças, e isso significa, às vezes, falar não para alguma coisa e estimular em outro lado. Então, acho que isso é um ponto importante aqui dos nossos 2 dias. Estamos falando da macroescala e, na sequência, do debate de amanhã, a gente já vai falar da unidade da residencial, né? Essa coisa do ambiente da moradia, e aí a gente vai ver que a ação do Estado ela já está muito mais rarefeita, ela já não vai ter esse mesmo peso. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, Levi, agradecer Luiz Cortez, pelo tempo, pelas contribuições, pelo excelente debate, né? Agradecer nossos alunos, nossas alunas, professores e professoras, nossas coordenadoras, agradecer a participação de todos e dizer que todos os nossos debates eles estarão disponíveis nesse canal do YouTube da Uninove. Caso alguém não tenha visto o início, pode assistir depois com calma, e também convidar a todos para assistir a nossa atividade que vai acontecer amanhã com o nosso, dentro desse programa de debates. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.